Quando pensamos no Paquistão, muitos imaginam uma terra de mesquitas deslumbrantes, uma cultura vibrante e um povo resiliente. Mas por trás dessa imagem colorida, existe uma realidade obscura, um lado do país que poucos ousam explorar. Você sabia que Karachi, a maior cidade do Paquistão, é um dos maiores centros de tráfico de heroína do mundo, com milhares de viciados vivendo nas ruas? Ou que críticos do governo frequentemente desaparecem sem deixar rastros, muitos deles vítimas de sequestros e maus tratos? E isso é apenas o começo. Em algumas regiões tribais, mulheres ainda são tratadas como mercadoria, vendidas ou trocadas para resolver disputas familiares. Enquanto isso, milhões vivem em favelas gigantescas sem acesso a saneamento básico, eletricidade ou água potável, enquanto uma pequena elite acumula fortunas inimagináveis. A corrupção está incorporada em todos os níveis da sociedade, desviando bilhões que deveriam ser usados para melhorar a vida da população. Prepare-se para descobrir o verdadeiro lado sombrio do Paquistão, um país de contrastes extremos, onde a sobrevivência é um desafio diário e a verdade muitas vezes é silenciada. Imagine acordar um dia e descobrir que todas as suas redes sociais foram simplesmente apagadas da internet. Nenhum YouTube, nenhum TikTok, nenhuma liberdade para assistir ou postar o que quiser. No Paquistão, essa é uma realidade constante. O governo tem um histórico agressivo de censura e bloqueio de plataformas digitais, criando uma verdadeira ditadura virtual onde apenas o que as autoridades aprovam pode ser acessado. O YouTube, por exemplo, foi banido em 2012 e permaneceu inacessível por 3 anos inteiros. O motivo? Um único vídeo considerado ofensivo ao Islã. Mas a questão vai muito além de religião. O real objetivo por trás dessas restrições é o controle total da narrativa. Redes sociais como Facebook, Twitter e até WhatsApp já foram bloqueadas em momentos de tensão política, especialmente quando protestos e manifestações começam a ganhar força. E não para por aí. O TikTok foi banido repetidas vezes sob a justificativa de que promovia conteúdo imoral. Mas a verdade é que qualquer plataforma que permita a livre expressão acaba sendo vista como uma ameaça ao regime. Influenciadores, jornalistas e até cidadãos comuns já foram presos por postagens consideradas antipatrióticas ou críticas ao governo. O Paquistão também implementa uma das mais rígidas vigilâncias digitais do mundo. O governo monitora o tráfego de internet da população, mantém registros das atividades online e, em alguns casos, até mesmo infiltra-se em grupos privados para identificar críticos. Serviços de VPN, que poderiam ser uma solução para contornar a censura, também são bloqueados regularmente. O resultado? Um país onde a internet, ao invés de ser uma ferramenta de liberdade, se torna um campo minado para quem ousa questionar o sistema. Enquanto o mundo avança na era digital, o Paquistão continua reforçando suas barreiras, transformando a internet em um espaço cada vez mais controlado e perigoso para quem se atreve a pensar diferente. No Paquistão, o simples ato de uma mulher decidir com quem quer se casar pode levar a consequências extremas. Isso porque o país tem um dos índices mais altos de atos de violência motivados por honra no mundo, onde vítimas, na maioria das vezes mulheres, perdem a vida pelas mãos dos próprios familiares sob a justificativa de terem desafiado tradições familiares. Mas o que significa essa desonra? Algo tão banal quanto recusar um casamento arranjado, sair com um homem sem permissão ou até mesmo ser vítima de abuso. Os números são alarmantes. Estima-se que centenas de mulheres percam a vida todos os anos por esse motivo, muitas vezes de forma brutal. E o pior, os responsáveis muitas vezes ficam impunes. Isso porque, na maioria dos casos, a própria família perdoa o agressor. E a lei paquistanesa permite esse tipo de acordo, deixando esses atos sem punição adequada. Mesmo após pressões internacionais e reformas legais que tentaram endurecer as penas, a realidade é que a impunidade ainda predomina. Tribunais locais frequentemente ignoram as leis e dão sentenças simbólicas ou absolvem os acusados sob pressão social. Muitas famílias nem sequer registram os casos, tornando impossível medir a real dimensão dessa tragédia. O caso mais famoso aconteceu em 2016, quando a influenciadora paquistanesa Kandel Balok perdeu a vida pelas mãos do próprio irmão por desafiar tradições familiares com suas postagens nas redes sociais. O crime chocou o mundo, mas, como tantos outros, não resultou em mudanças significativas. No Paquistão, o medo de sofrer represálias por honra faz parte da vida de muitas mulheres. Para elas, a liberdade de escolha pode ter um preço alto. Imagine acordar e ver um céu tão cinza que parece sempre estar prestes a chover. Mas não são nuvens, é poluição. Em Lahore, uma das maiores cidades do Paquistão, respirar se tornou um perigo diário. A cidade já foi classificada várias vezes como a mais poluída do mundo, superando até metrópoles conhecidas por sua péssima qualidade do ar, como Nova Delhi e Pequim. Os números são assustadores. Em alguns dias, o índice de qualidade do ar de Lahore
Lahore ultrapassa 500, um nível extremamente perigoso para a saúde humana. Para se ter uma ideia, qualquer valor acima de 100 já é considerado prejudicial. A fumaça espessa formada pela mistura de poluentes industriais, queima de resíduos e emissões de veículos transforma a cidade em uma verdadeira câmara de gás. O efeito é devastador. Hospitais ficam lotados com casos de doenças respiratórias e a expectativa de vida dos moradores diminui consideravelmente. E não é só a saúde das pessoas que sofrem. A poluição é tão intensa que afeta até mesmo a visibilidade na cidade. Em certos dias, a névoa tóxica cobre tudo, forçando o cancelamento de voos e tornando o tráfego ainda mais caótico. O cenário é quase apocalíptico, com prédios desaparecendo no horizonte e um cheiro forte de fumaça impregnando o ar. O problema se intensifica no inverno, quando a inversão térmica prende os poluentes próximos ao solo, criando um verdadeiro pesadelo ambiental. Apesar de algumas tentativas do governo de controlar a situação, como restringir a circulação de veículos e incentivar o uso de máscaras, a realidade é que pouca coisa mudou. A industrialização descontrolada e a falta de fiscalização fazem com que Lahore continue sufocando, enquanto milhões de pessoas lutam para respirar. Agora imagine um lugar onde o governo simplesmente não manda, onde as leis nacionais não se aplicam e quem dita as regras são os próprios líderes locais ou até mesmo grupos extremistas. Isso não é um cenário de filme, mas a realidade de algumas áreas do Paquistão, especialmente nas regiões tribais próximas à fronteira com o Afeganistão. Por décadas, essas áreas foram governadas por um sistema próprio, onde as decisões não são tomadas por tribunais oficiais, mas por conselhos tribais, conhecidos como jirgas. As regras são rígidas e muitas vezes brutalmente aplicadas. Em muitos casos, disputas familiares podem ser resolvidas com punições que incluem execuções públicas ou banimentos forçados. O governo central do Paquistão tem pouca ou nenhuma influência por aqui, e suas tentativas de impor controle quase sempre resultam em conflitos. Além disso, essa falta de fiscalização transformou essas regiões em verdadeiros refúgios para grupos extremistas. Durante anos, organizações como o Talibã e outros grupos militantes estabeleceram bases nessas áreas, usando o terreno montanhoso para se esconder e organizar ataques. Muitas operações militares foram lançadas para recuperar o controle, mas com pouco sucesso. Os habitantes locais, por medo de represálias, muitas vezes são obrigados a conviver com esses grupos ou até mesmo a seguir suas regras. O problema não é apenas a presença de militantes, mas também a ausência de infraestrutura. Nessas regiões, serviços básicos como educação e saúde são praticamente inexistentes. Escolas foram destruídas por grupos que consideram a educação ocidental uma ameaça, e hospitais são escassos, obrigando muitos moradores a viajar por quilômetros em busca de atendimento médico. No Paquistão, centenas de mulheres e meninas acabam em casamentos arranjados com homens chineses, muitas vezes sem saber o que realmente as espera. O esquema funciona de maneira preocupante. Aliciadores se aproveitam da vulnerabilidade financeira de algumas famílias e oferecem dinheiro em troca de suas filhas, prometendo que elas terão uma vida melhor na China. Mas a realidade pode ser bem diferente. Assim que chegam ao país, muitas dessas mulheres perdem qualquer autonomia. Sem falar a língua e sem documentos, ficam completamente dependentes de seus maridos, que as tratam como posse. Há relatos de maus tratos, exploração e até mesmo de casos em que essas mulheres são repassadas para outras pessoas. Algumas tentam escapar, mas, sem apoio, acabam sem alternativas. O que torna isso ainda mais alarmante é que essa prática não acontece de forma isolada. Relatórios já expuseram redes organizadas de intermediários, tanto no Paquistão quanto na China, facilitando esses casamentos questionáveis. Embora as autoridades tenham feito algumas prisões e desmantelado certos grupos, o problema continua. Muitas famílias, sem opções financeiras, ainda aceitam essas propostas, e novas vítimas surgem a cada dia. Karachi, a maior cidade do Paquistão, não é apenas um centro econômico e comercial, é também um dos maiores polos do tráfico de heroína no mundo. A cidade se tornou um ponto estratégico para a distribuição da droga, que entra em grande escala pelo Afeganistão, um dos maiores produtores globais de ópio. O que acontece a partir daí é um ciclo devastador. Traficantes lucram bilhões, enquanto milhares de vidas são destruídas pelo vício. As ruas de Karachi estão repletas de usuários, muitos deles vivendo em condições de extrema miséria. Em vielas escuras e debaixo de pontes, cenas chocantes se repetem todos os dias. Homens e até adolescentes injetando heroína, sem qualquer preocupação com a higiene ou a saúde. Algumas dessas áreas são conhecidas como cidades dos viciados, onde a droga circula livremente, muitas vezes à vista das autoridades. O problema é tão grave que o Paquistão tem uma das maiores populações de dependentes de heroína do mundo. Estima-se que milhões de pessoas no país façam uso regular da droga, criando uma crise de saúde pública sem precedentes. O sistema
sistema de reabilitação é precário, com poucos centros disponíveis para tratar os viciados. Muitos acabam presos ou simplesmente esquecidos nas ruas, onde seus dias se tornam uma luta constante entre o efeito da droga e a necessidade da próxima dose. No Paquistão, expressar opiniões contrárias ao governo pode ter consequências preocupantes. Jornalistas, ativistas e críticos do regime frequentemente desaparecem sem explicação, levados de suas casas ou detidos em plena luz do dia. São mantidos incomunicáveis por dias, meses ou até anos. Alguns reaparecem visivelmente abalados, enquanto outros nunca são vistos novamente. Organizações de direitos humanos apontam que muitas dessas detenções estão ligadas a agências de segurança ou grupos com influência governamental. A justificativa oficial: supostos crimes contra o Estado ou ameaças à segurança nacional. Mas, na prática, até uma postagem crítica nas redes sociais ou uma reportagem investigativa pode transformar alguém em alvo. Os que retornam falam sobre experiências traumáticas, confinamento extremo, pressões psicológicas e isolamento total. O objetivo é claro: silenciar qualquer voz que questione o sistema. Alguns são obrigados a gravar vídeos se retratando, enquanto outros deixam o país temendo represálias futuras. E então, há aqueles que nunca voltam. Famílias passam anos em busca de respostas, mas raramente encontram explicações. No coração do Paquistão, entre arranha-céus e mansões luxuosas, existe uma realidade brutal que poucos querem enxergar. Milhões de pessoas vivem em condições miseráveis, sem acesso a água potável, saneamento básico ou eletricidade. E um dos exemplos mais extremos desse abismo social é Orange Town, uma das maiores favelas do mundo, com uma população estimada em mais de 2 milhões de habitantes. Ruínas improvisadas de tijolos, barracos de metal e ruas de terra formam um labirinto caótico, onde famílias inteiras lutam para sobreviver. A maioria das casas não tem banheiros, forçando moradores a depender de soluções precárias que espalham doenças. Crianças crescem em um ambiente onde a educação é um luxo inalcançável, e a falta de oportunidades empurra muitos para trabalhos exaustivos e mal remunerados, quando não para o crime. Enquanto isso, a elite do país vive em um universo completamente diferente. Bairros luxuosos de Islamabad e Karachi ostentam mansões, shoppings extravagantes e clubes privados onde o conforto é absoluto. Carros importados circulam por avenidas bem pavimentadas, a poucos quilômetros de comunidades onde a única certeza do dia é a fome. O governo promete melhorias, mas a realidade é que poucos esforços são feitos para mudar esse cenário. A desigualdade cresce a cada ano e milhões continuam presos a um ciclo de pobreza que parece não ter fim. Em algumas regiões do Paquistão, nascer mulher pode significar ter poucas escolhas sobre o próprio futuro. Em áreas tribais e comunidades rurais, tradições rígidas ainda ditam as regras, e muitas mulheres enfrentam desafios desde cedo. Em disputas entre famílias, por exemplo, é comum que uma menina seja entregue como parte de um acordo, uma prática que não considera seus desejos, sentimentos ou aspirações. Costumes como Swara ou Vani fazem com que mulheres e meninas sejam envolvidas em arranjos tribais para resolver conflitos, muitas vezes relacionados a disputas familiares. Em alguns casos, elas se casam com homens bem mais velhos e vivem sob forte controle. O dote exigido pode ser extremamente baixo. Há relatos de meninas entregues em trocas desiguais. O mais preocupante é que, mesmo com leis condenando essas práticas, as punições raramente acontecem. A pressão social dentro dessas comunidades dificulta denúncias, e muitas vítimas sequer têm conhecimento sobre seus direitos. Além disso, aquelas que tentam escapar podem enfrentar rejeição ou retaliação por parte da própria família. No Paquistão, a corrupção não é apenas um problema, é uma estrutura invisível que controla o país. Desde pequenos subornos para evitar multas, até esquemas bilionários que desviam dinheiro público, a corrupção está presente em todos os níveis da sociedade. E quem paga por isso? A população, que enfrenta pobreza extrema enquanto políticos e empresários acumulam fortunas. Nas ruas, é quase impossível resolver qualquer problema sem pagar propina. Precisa de um documento oficial? Pode levar meses, a menos que você acelere o processo com algum dinheiro extra. Quer abrir um negócio? Melhor ter contatos ou estará preso em um labirinto burocrático sem fim. Até mesmo a polícia, que deveria proteger a população, muitas vezes age como uma organização paralela, cobrando taxas ilegais e favorecendo quem paga mais. Mas a verdadeira corrupção está nos altos escalões do governo. Bilhões de dólares desaparecem em projetos fantasmas, contratos superfaturados e contas secretas no exterior. Enquanto isso, hospitais ficam sem recursos, escolas desabam e milhões de pessoas vivem sem acesso a necessidades básicas. A desigualdade cresce porque quem deveria governar para o povo, governa para enriquecer a si mesmo. E o vídeo se encerra por aqui. Qual desses segredos você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio
sombrio do Paquistão na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.